Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula da websérie sobre tendências. Nessa websérie a gente já falou sobre o que são tendências, como identificá-las e como começar a criar cenários a partir de tendências que você já identificou. Hoje eu quero falar sobre o que a gente faz com tudo isso. Então eu vou te trazer aqui 10 hacks, 10 dicas sobre como pensar e como trabalhar com tendências de forma mais prática. No mundo de tanta informação, onde é difícil a gente separar o que é sinal e o que é ruído, o que de fato é uma tendência e o que não é, como que eu posso trazer isso para mais perto da minha realidade? Como que eu posso trazer isso para mais perto da minha vida? Então a primeira dica é: torne as tendências algo pessoal. Se pergunte, como que essa tendência se conecta com você individualmente? Como que eu me sinto em relação a esse futuro? Eu sou otimista em relação a esse futuro e essa tendência, ou eu tenho uma visão um pouco mais duvidosa? Como que os meus próprios sentimentos influenciam a minha visão do futuro que eu estou mapeando e que eu estou identificando? Como que eu vejo isso na minha vida no presente e como que isso pode impactar a minha vida no futuro? E principalmente como que isso me faz sentir. Essa é uma ótima dica para que você tenha esse início de olhar para as tendências de uma forma mais cuidadosa. A segunda dica que eu quero te dar é a seguinte: tenha uma disciplina e uma rotina de olhar para tendências diariamente. Use a sua curiosidade sobre tendências como se fosse um músculo. Se você esperar somente os resultados dos reportes de tendências que saem somente uma vez por ano, é como se você fosse para a academia somente uma vez por ano. Vai doer muito no dia seguinte e isso vai ter pouquíssimo impacto ou quase nenhum ao longo do ano. Você precisa olhar para sinais regularmente, fazer uma análise de tendências que impactam o seu negócio como uma prática contínua e você capturar, salvar os seus pensamentos em algum lugar, anotar como se fosse um banco de dados, ao invés de tentar encontrar todos os sinais de uma só vez, é uma prática muito mais inteligente. A terceira dica é a seguinte: tenha uma mentalidade elástica. Nós, como seres humanos, estamos programados para observar e interpretar simultaneamente, quando na verdade a gente deveria observar e trabalhar nossa capacidade de fazer mais e melhores perguntas. Manter a neutralidade de pensamento, manter a mente aberta é essencial quando a gente explora tendências, porque isso faz com que você evite o julgamento muito cedo e você dê nomes para novas coisas muito cedo. O pensamento elástico é o que você precisa quando as circunstâncias mudam e quando você está lidando com algo novo. Então, pratique a sua mentalidade elástica. A quarta dica é: explore possibilidades adjacentes. Uma das melhores maneiras de gerar insights valiosos ao se trabalhar com tendências é se fazer a seguinte pergunta: se isto, então o quê? Essa pergunta simples ela pode ser extremamente poderosa para nos ajudar a desbloquear possibilidades adjacentes, possibilidades laterais. O pensamento de primeira ordem, de primeira instância, é o processo da gente considerar as implicações mais imediatas e mais óbvias em relação a algo, em relação a alguma tendência que você vai captar na sua pesquisa. Enquanto esse pensamento de segunda ordem, adjacente, é o processo de você aplicar uma criatividade, aplicar curiosidade e desvendar quais poderiam ser as implicações dos impactos desse pensamento de primeira ordem. Então, muito importante olhar para possibilidades não óbvias em relação a tendências. Uma outra dica importante é: construa a sua rede. Uma pergunta que você pode fazer sobre tendências que você vai avaliar nos próximos dias e meses é a seguinte: quais redes essa tendência impactará e como? O Peter Hinson, da London Business School, diz que entender as redes é a chave para você entender futuros possíveis. Nós somos seres sociais conectados em redes massivas que podem impactar de uma maneira enorme marcas, empresas e pessoas em um ritmo cada vez mais rápido. Ele mesmo afirma que muitos mercados vão se transformar em redes de inteligência. Os consumidores se transformaram já em pensadores de rede extremamente informados, influenciados pelo que ouvem, veem e leem. E a gente confia muito mais uns nos outros do que em mensagens comerciais. É óbvio, né? É muito mais fácil a gente reclamar da quantidade de informações inúteis que a gente recebe, que aparecem nas nossas redes sociais, do que colocar um esforço em melhorar as nossas conexões em redes. Então, fica a dica e tenta fazer esse exercício, você vai ver que a qualidade da informação que chega até você com certeza vai melhorar muito. Um outro movimento é: tente buscar a sorte, a aleatoriedade. Pegue 2 ou 3 tendências e experimente misturá-las. Faça perguntas sobre o potencial impacto delas e sobre quais são as oportunidades entre as possíveis colisões de tendências que vão existir ali. Você pode treinar essa habilidade de uma forma online, testando no mecanismo de busca, por exemplo. Teste o seguinte: experimente o impacto de X no futuro de Y, como por exemplo, o impacto das mudanças climáticas no futuro do lazer. Teste diferentes combinações de termos de pesquisa, as perguntas, até você encontrar resultados que te contem uma boa história.
com certeza isso vai te expandir possibilidades e você vai começar também a ter um pensamento menos óbvio em relação a tendências. O sétimo hack, a sétima dica que eu quero te dar, tem super a ver com a nossa primeira aula. Saiba separar o que são tendências de drivers. Para se analisar as mudanças de mundo, a recomendação é que a gente pense em termos de o que são transformações, o que são gatilhos, que a gente chama de drivers, que são as mudanças mais imediatas que levam ao surgimento, à aceleração ou à desaceleração de uma tendência de consumo. Eles podem ser tecnologias específicas, podem ser eventos políticos, podem ser choques econômicos, acidentes ambientais, uma pandemia, entre outros grandes movimentos que são as forças de futuro que impulsionam, aí sim, as tendências que a gente vai observar através dos sinais. Então, saiba identificar quais são os drivers que estão impulsionando uma tendência e saiba separar o que são drivers, ou seja, o que são esses impulsionadores e o que de fato são tendências que vieram para ficar e que vão impactar o nosso consumo, a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de trabalhar e tudo que a gente está vendo acontecer no mundo. Uma outra dica muito interessante para quem quer inovar a partir de tendências é: pense em camadas de ritmo. Ao se avaliar tendências, sempre ajuda a ter uma referência de tempo em mente e você tentar fazer perguntas e analisar como e quando essas mudanças ocorrerão nos mais vários graus de impacto em relação ao tempo, seja 1, 3, 5 ou 10 anos. É interessante fazer isso para considerar qual atitude tomar em relação às velocidades distintas de cada cenário analisado. Então a gente vai explorar o que pode acontecer em um ano, o que pode acontecer em 2, em 3, em 5, em 10, em 20 anos, se fazendo essas perguntas e se colocando em perspectiva em relação a essas tendências. As duas últimas dicas que eu quero dar são o seguinte: torne-se humano. Quando a gente examina uma gama de tendências emergentes, muitas vezes há um movimento natural de priorizar as tecnologias sobre os seres humanos. Mas fica aqui uma provocação. A gente precisa cada vez mais promover fortemente uma abordagem centrada no ser humano e no planeta, que talvez seja resumida na frase: inovação tem a ver com mudança de comportamento, e quem se comporta são os seres humanos. Saber sobre tendências é muito importante para a gente melhorar a vida de outros seres humanos. Então, utilize isso para que você possa, de fato, olhar para essas tendências e tentar encontrar um caminho de como que eu, como ser humano, me relaciono com isso e como que eu utilizo essa tendência para melhorar o mundo, para melhorar a vida das pessoas à minha volta. E para finalizar, nada funciona se você não colocar em prática. Então, a última dica é ação. A prática de identificar tendências e analisar realmente ganha vida quando os nossos insights são aplicados na vida real. Traduzir tendências em ideias de inovação, planos estratégicos, planos operacionais é a melhor maneira de você dar vida a ideias, de dar vida a tendências e começar a aplicar a mentalidade de um criador ou de uma criadora de futuros. Você pode tentar aplicar isso com as suas equipes por meio de atividades simples, de ideação, de prototipagem, por exemplo. Quanto mais você puder ajudar as pessoas a mergulharem em possíveis cenários emergentes, em possíveis cenários futuros, maior vai ser a chance de você colocar tendências em ação e aprender com as suas projeções e com esses protótipos, ok? Assim, a gente chega ao fim da nossa quarta aula da websérie sobre tendências. Juntos a gente explorou maneiras práticas de identificar, interpretar e como aplicar tendências nas nossas vidas profissionais e pessoais. Eu espero que esses hacks que eu compartilhei com vocês hoje sejam úteis e incentivem você nessa jornada de inovação, nessa jornada de descoberta. O futuro ele pode ser muito incerto, mas com as ferramentas certas e com a mentalidade certa, nós podemos sempre estar um passo à frente. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui e faça a provocação. Continue explorando tendências diariamente, continue aprendendo e o mais importante, continue de olhos bem abertos e ouvidos bem abertos para continuar questionando. A gente se vê, até mais!